Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, o tema de hoje do vídeo é a provável escalação do Santos contra o Mirassol. O jogo vai acontecer amanhã na Vila Belmiro, às 9h30 da noite. A transmissão ficará a cargo da TV Globo e da GE aqui no YouTube, e também do Premiere. Então amanhã o torcedor terá uma facilidade para conseguir ver o jogo do Santos contra o Mirassol. A primeira informação do jogo que eu trago aqui para vocês não é tão boa, que Matheus Candansan é o juiz para a partida de amanhã. E geralmente o Candansan é um juiz fraquíssimo, um juiz que gosta de chamar a atenção, porque assim, a gente tem os juízes que são razoáveis, os medianos e ruim, e também tem o péssimo. O Candansan ali é da última prateleira. É que nem, por exemplo, o Klaus, ele já está do mediano para o ruim, igual o Daronco, né? Eu acho que os piores são esse Candansan, que apita amanhã, e aquele Wilton Pereira Sampaio. Ainda mais quando o Flamengo está envolvido, né? O Wilton Pereira Sampaio apitando o jogo do Flamengo é um perigo, né? Mas, enfim, tirando essa péssima notícia, vamos começar aqui a falar um pouco sobre o jogo. E dessa vez, para falar sobre o Mirassol, não vai ser eu. Eu convidei o Tyriton, do Loucos pelo Mirassol, para poder fazer um vídeo aqui para vocês, falando um pouquinho do Mirassol. Vou colocar aqui na tela o vídeo dele, tá bom? Tomara que vocês gostem aí do vídeo dele, tá bom? Querido Gabriel, galera aí do Sincero Santos, que fase que tá o Santos aí, mas, gente, quarta-feira tem um jogão de bola aí contra o Mirassol. Jogo difícil, jogo complicado, assim como foi o jogo do primeiro turno, né? O Santos tá brigando aí para não cair. Isso se torna tudo mais conturbado dentro de um jogo, que tudo pode acontecer. O Mirassol tá aí em busca, né, no rumo da Libertadores, trazendo os 3 pontos, né, uma vitória desse confronto aí, o Mirassol fica mais perto, ele vai somar 62 pontos. Um empate também fica bom, é legal também, só que o Santos, por outro lado, ele precisa da vitória para conseguir se afastar mais ainda da zona do rebaixamento, e eu entendo muito aí a torcida do Santos de tentar essa vitória. Só que tem uma coisa, eu não me responsabilizo pelo que os jogadores do Mirassol possam fazer dentro de campo, porque os caras estão jogando leve, estão jogando tranquilo, e assim, vai ser um grande jogo, um jogo de futebol muito bem jogado. E aí eu vou falar para vocês aqui uma possível escalação do Mirassol para esse enfrentamento contra o Santos. Cara, eu acredito que esse aqui seja a base, tá, do Mirassol, com o Walter no gol, Lucas Ramon, James, João Vitor, Reinaldo e Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Negueba, Alisson e Chico da Costa. Muita gente disse que o Chico da Costa tinha levado o terceiro amarelo contra o Palmeiras. Não, quem tomou cartão amarelo no banco de reservas foi o auxiliar técnico, tá, do Rafael Guanais. Então, o Chico da Costa está pronto para o jogo. Pode haver aí algumas mudanças, que no lugar do Gabriel ele pode escolher o Guilherme, e no lugar do Chico da Costa a entrada do Christian Renato. Então, essas são algumas modificações que podem acontecer nesse jogo, na escalação do Mirassol, mas provavelmente o Rafael Guanais escolhe aí jogar no 4-3-3, só se tiver alguma alteração aí durante o aquecimento, algo do tipo assim, mas eu acredito que vai ser essa a escalação para o Mirassol, e desejo boa sorte para vocês, e me sigam em todas as redes sociais, inclusive aqui no YouTube, Louco pelo Mirassol FC, nas redes sociais, inclusive aqui no YouTube. Gabriel, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos vocês. Bom, tá aí o vídeo do Tyriton, né, do Loucos pelo Mirassol, né, deixando aqui a provável escalação aí do Mirassol. Bom, não preciso falar muita coisa, né, o time do Mirassol vem fazendo um bom campeonato, um ótimo campeonato. Eu acredito que o Mirassol vai acabar conseguindo essa vaga para a Libertadores. Agora, eu tenho algumas preocupações, por exemplo, o Mirassol tem 2 laterais que ajudam bastante na construção de jogadas, que é o Lucas Ramon, o Reinaldo. Em compensação, o Reinaldo já não marca tão bem. Na recomposição, ele já sofre bastante.
Eu já acho a zaga do Mirassol muito boa pelo alto, porém pelo chão tem uma dificuldade ali na recomposição. Agora, a minha principal preocupação com o Mirassol são duas coisas. Primeiro, você não pode deixar nem Danielzinho e nem Gabriel pensarem o jogo. São os principais jogadores do Mirassol, tá? O coração e o pulmão do Mirassol é o Danielzinho e é o Gabriel. Se você der o mínimo de espaço para os dois, o Mirassol vai dificultar muito mais o jogo. Eu estou prevendo que esse jogo é mais difícil que o clássico, porque por mais que muita gente está palpitando que o Mirassol vai jogar recuado, retrancadinho, eu acho que em alguns momentos o Mirassol vai querer propor o jogo e vai partir muito do Danielzinho e do Gabriel, que fazem um ótimo campeonato, assim como toda a equipe do Mirassol, tá? E a minha outra preocupação é a velocidade do Mirassol. Ele explora muito a velocidade aí do Negueba e do Alisson. Bom, e o Chico da Costa, como até citou o Tyriton, ele é um jogador que fede a gol, cara. Tá? O Mirassol achou ele lá no futebol paraguaio, é um bom jogador. Então o time do Mirassol é o famoso time que ninguém dava nada e que o coletivo com um bom treinador acabou dando frutos, né? Às vezes você faz um bom futebol com um verdadeiro bom e barato, com um ótimo treinador, um treinador promissor e um monte de jogador que se une e tem vontade de fazer as coisas, né? Então, tá explicado porque o Mirassol tá bem dessa maneira. Se a gente analisar friamente, se você juntar Tassiano, Tiquinho e o que o Santos paga ainda do Morelos por mês, dá praticamente a folha salarial do Mirassol. E olha só onde o Mirassol está e onde a gente está. Mas, enfim, são essas minhas preocupações aí na questão do Mirassol. Agora, como eu falei, pode explorar um contra-ataque ali pelas laterais, uma recomposição mais lenta da zaga, tem que caprichar na finalização. Walter é um grande goleiro. Eu falei até isso pro Tyriton, que eu falei o grande acerto do Mirassol. Não que eu ache o Muralha um goleiro tenebroso, mas é um goleiro que na Série A não consegue se provar mais. Depois que passou pelo Flamengo, não foi o mesmo goleiro que foi no Figueirense, que no Figueirense na Série A ele foi um baita goleiro, chegou a ir para a seleção no início de Flamengo e depois entrou numa má fase e não se recuperou mais. Mas o grande acerto do Mirassol foi ter ido atrás do goleiro Walter, né? Que dá uma segurança absurda para qualquer time, né? Bom, para quem quiser seguir, né, quiser acompanhar aí o futebol do Mirassol, tá aqui o Loucos pelo Mirassol FC, tá tanto aqui o Instagram do Tyriton como o canal dele aqui no YouTube. Então quem puder dar essa moral, vai lá e segue ele. Bom, passando para as informações do Santos, tá, rapaziada? Começo com os pendurados e isso me preocupa que são muitos jogadores, tá? Vamos lá. Os pendurados são Brazão, Zé Ivaldo, Adonis, Basso, Luizão, Igor Vinícius, Escobar, Barreal, Lautaro, Zé Rafael e Neymar. Olha, rapaziada, isso me preocupa muito, que assim, desses 11, a gente pode analisar o quê? Brazão titular, Zé Ivaldo titular, Adonis voltando a ser titular, né? Basso, Luizão reserva, Igor Vinícius hoje titular, Escobar reserva, Barreal titular, Lautaro hoje está na reserva, Zé Rafael e Neymar titular. Então, dos 11 pendurados, 7 são titulares e 4 são reservas. E a gente, depois do jogo contra o Mirassol, tem um jogo importantíssimo na próxima segunda-feira contra o Internacional. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não tomar amarelo e ter muitos desfalques para esse jogo contra o Inter, que vai ser uma final de Copa na casa dos caras, né? Então, é isso que eu tenho para falar. Vamos para a provável escalação. Olha, gente, o que chegou para mim aí que eu consegui trazer para vocês dessa vez é que o Vojvoda tem uma dúvida, tá? O provável Santos deve ser o mesmo contra o rival da Barra Funda dessa seguinte maneira, tá? Vocês podem ver que é a mesma escalação, tá? Igor Vinícius, Brazão, Igor Vinícius, Adonis, Ivaldo. Tem até uma pequena chance do Luan Pérez voltar ao time titular, tá? Não está descartado. Mas a linha defensiva vai ser mantida. E a única dúvida que eu vejo o Vojvoda ter é essa aqui. O Ilharão, Zé Rafael, João Schmidt, Barreal, Neymar e Guilherme. Só que o que pode acontecer? Ele tem uma dúvida também de colocar o Roleiser no meio e tirar o Guilherme, avançando um pouco o Barreal, tá?
Então, ele tem essa dúvida de colocar o Roleiser titular e avançar o Barreal, ou o Barreal jogar ainda no meio-campo, ou caindo um pouquinho mais ali pelos lados, e deixar o Guilherme no time titular, tá bom? Você vai me perguntar, Zupo, tem alguma probabilidade também dele tirar o Barreal do time e colocar o Guilherme? Até que tem, mas pelo que eu sei, é baixa, tá? Então, a maior probabilidade de acontecer é essa aqui, tá? Agora, eu escalaria dessa forma, até o Barreal eu não mexeria. Talvez eu tiraria o Guilherme para colocar algum garoto da base, tipo o Robinho, né? Ou até avançar. Eu falei de avançar o Barreal, só que assim, uma coisa que eu tenho visto nesses últimos jogos, que o Roleiser entrando no segundo tempo, ele tem entrado melhor do que quando ele é titular. Me parece que ele não aguenta os 90 minutos. Isso é preocupante, tá? Porque o investimento nele foi muito alto. Mas ao mesmo tempo é bom porque quando ele entra inteiro e tá jogando bem. Então, assim, eu vejo o Roleiser hoje como uma opção, uma arma para o segundo tempo, tá? Então, assim, eu tiraria o Guilherme, eu procuraria outra opção, mas acredito que pela importância do jogo, o Vojvoda não vai mexer muito, não, tá? E se mexer muito, você pego de surpresa. Porque ele é um cara que monta o time com base adversário, ele não mantém muito uma estrutura, e até o momento ele está mantendo essa estrutura que foi contra o rival, tá bom? Mas, enfim, o que você acha da escalação? O que você espera do Mirassol? Tá? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, mas que não tem outro resultado importante que interessa ao Santos, a não ser a vitória. Empate é ruim, derrota é tenebroso. Amanhã é ganhar ou ganhar. Dessa boa equipe do Mirassol, que eu prevejo um jogo extremamente difícil. O Mirassol virou aquele time chato. Sabe o São Caetano no início dos anos 2000? É o Mirassol hoje, né? Sabe o Grêmio Barueri em 2009? É o Mirassol hoje, né? Então, eu prevejo um jogo muito chato. Mas, enfim, o vídeo é esse aí. Tomara que você tenha gostado. Amanhã, 1 da tarde, se tiver alguma novidade, eu trago aqui para vocês sobre a provável escalação. Tá bom? Tamo junto. Até a próxima. E sempre santo.